Bem, pessoal, então retornando ao nosso assunto de movimento periódico, ao pêndulo amortecido, né? Conforme a gente falou na última aula, a equação diferencial para o caso de um oscilador amortecido inclui um termo mais B proporcional à velocidade, né? BVx. Né? Se B for zero, você retorna ao caso do oscilador normal. A gente já viu que a solução cai no mesmo caso, né? B é zero, esse termo é 1, esse ômega' vira o próprio ômega. Então, aqui a solução do caso simples, a solução amortecida. Quais são as diferenças básicas? A gente viu. No caso amortecido, você tem uma exponencial modulando a amplitude, né? A nossa nova amplitude tem um A multiplicado pelo termo exponencial, que é a modulação. Né? À medida que o tempo vai passando, ele vai oscilando, sempre atingindo amplitudes menores. A frequência é diferente, né? Essa frequência de oscilação tem um termo B2 sobre 4m ao quadrado. Aí agora vamos analisar esses limites, né, de cada um dessas soluções. Então, o pêndulo amortecido, a amplitude é modulada por um fator exponencial, a gente já viu. A frequência é ligeiramente menor do que a frequência natural, né, do oscilador. Desculpa. Quando a equação é satisfeita, o amortecimento crítico, né? Nesse caso, o sistema não oscila e retorna à posição de equilíbrio sem oscilar. No caso crítico, né, você diz que isso aqui, essa equação é verdade, né, que B2 sobre 4m é zero, ou seja, B2 passa a ser a raiz de, né, você encontra o B em função dessa equação, que é o valor crítico, né? Que valor crítico é esse? É quando B é igual a 2 sobre raiz de km, né? Nesse caso, se o B for igual a isso aqui, esses dois termos são igual a zero, né? Então, a frequência é zero, ou seja, o sistema começa a oscilar e já para, né? Esse é o valor crítico. Na condição de B ser maior do que isso aqui, nós temos o superamortecimento, onde as soluções são desse tipo, né? Então, quando a gente estuda equações diferenciais, a gente vê que a solução geral por um pêndulo amortecido é desse tipo aqui, né? Uma combinação linear de exponenciais. Na condição de que B é menor do que isso aqui, é o subamortecimento. Ele está amortecido, mas ele não para imediatamente, né? Como é acima do valor crítico, ele é super amortecido e abaixo é subamortecido. Essa solução para um B menor do que raiz de duas vezes raiz de K sobre M, é o caso do oscilador harmônico do oscilador amortecido, que é a suspensão do carro, né? Você não quer que uma vez que você passa num buraco, a suspensão fique oscilando direto, né? Então, para isso, o que é que você tem? Você tem o caso do subamortecimento. Ele passa no buraco, né? Ela oscila, mas rapidamente ela para de oscilar. Não pode ser tão rápido, porque senão o impacto é grande sobre os passageiros no carro. Mas também ela não pode demorar muito, porque aí ele fica com a memória, né? O carro passa no buraco, aí volta para a pista lisa e continua o amortecedor do carro sacudindo o carro porque não amortizou o movimento, né? Não amorteceu o movimento, tá certo? Então existe um valor crítico para isso aí. E no caso, B tem que ser menor do que 2 vezes raiz de K sobre M. Aí aqui está aqui as curvas, né? Quando o B é dessa forma, força de amortecimento fraca, né? Ele continua oscilando, né? E a força de amortecimento forte, ele vai rapidamente, ele para de oscilar. Que é o caso dos amortecedores de carro, né? Eles têm um fluido viscoso que faz com que na hora do retorno ele consiga frear mais rapidamente, entendeu? Absorvendo todo o impacto do movimento. E o último caso de movimento periódico são as oscilações forçadas. Ou seja, agora a equação diferencial, além de um termo de amortecimento, ele tem um termo de força que dá sede de energia para o sistema. Então, você está no caso onde a força que é aplicada, uma força externa ao sistema, ela tem a força que faz oscilar e tem uma força externa que mantém essa oscilação, entendeu? Então, quando o amortecimento é pequeno, a frequência da força aplicada, ômega D, é a próxima da frequência natural de oscilação ômega
ocorre um fenômeno denominado de ressonância, né? Então, esse sistema é o seguinte, imagine que uma pessoa está numa rede, né? Aí você começa a empurrar a criança para balançar. Intuitivamente, todo mundo sabe, se quer manter a criança se balançando na rede, qual é a hora de aplicar força para manter aquela oscilação. Você nem quer que essa oscilação vá crescendo, crescendo ao ponto da rede dar um loop, jogar o menino longe, né? Ou então machucar a criança, nem você quer aplicar uma força para parar essa oscilação. Então você escolhe o momento certo de empurrar a rede. Quando você faz isso, é exatamente essa força F de T aqui, ó, que é uma força que tem um termo máximo vezes um cosseno de ômega D. Essa frequência que você aplica essa força, a rede vai, quando ela volta, você espera ela passar pelo máximo, quando ela vai descendo de novo, você dá um empurrãozinho. Esse empurrão não pode ser muito forte, nem pode ser em ressonância com o movimento natural da rede, porque se for, ocorre o fenômeno chamado de ressonância. A amplitude cresce, cresce, cresce e estoura, entendeu? Ela diverge para o infinito. Então, essa frequência será máxima quando o ômega D for igual a raiz de K sobre M, ou seja, o A é proporcional a 1 sobre B, tá certo? A ressonância ocorre quando esse ômega D, essa frequência com que você aplica a força no sistema, se aproxima da frequência natural do sistema, ou seja, o sistema está oscilando. Suponha que ele está oscilando sem amortecimento. Ele tem uma frequência natural. Aí agora você vai começar a aplicar uma força nele. Se a frequência da sua força for muito próxima da frequência natural que o sistema oscila e B for zero, essa amplitude vai para infinito, entendeu? Se você não tem um termo de amortecimento, rapidamente esse sistema papoca, né? Ou seja, a amplitude diverge para infinito. Mas caso não ter o termo de amortecimento, ou ter o termo de amortecimento, você pode encontrar uma frequência para aplicar sua força de forma que o sistema estabilize, que é o que acontece quando você está balançando alguém numa rede, né? Quando você está balançando alguém numa rede ou numa cadeira de balanço, você encontra o momento certo para aplicar a força só para manter o sistema oscilante, tá certo? Aqui eu tenho um gráfico, né, mostrando o efeito da ressonância, né, que você vê que a amplitude sempre vai crescendo, né, crescendo e crescendo, dependendo do valor de B, né, do B e do ômega, o ômega D que você está aplicando. No caso aqui é um gráfico da força em função de ômega D sobre D, né, ômega D sobre ômega. Ou seja, quando esses dois são iguais, tende a 1, você tem o que a gente chama de ressonância, ok? A amplitude vai crescendo e crescendo e crescendo até o sistema divergir. Esse fenômeno de ressonância ele é bastante observado em alguns fenômenos da natureza, né? Por exemplo, foi o que aconteceu com a ponte Tacoma, né? Que foi destruída 4 meses e 6 dias depois da sua inauguração, né? Foi o que aconteceu. A ponte ela tem uma frequência natural de oscilação. E aí, por alguma coincidência da natureza, o vento começou a soprar, essa ponte começou a balançar, tá certo? E a frequência com que esse vento atuou na ponte foi muito próximo da ressonância do sistema. Ou seja, a amplitude cresceu tanto que a ponte caiu, né? Então, hoje, quando os engenheiros vão fazer esse tipo de obra, de ponte, de viaduto, né? Eles têm um cuidado com a frequência natural do sistema, ou seja, eles evitam que o sistema tenha uma frequência parecida com a frequência dos ventos, dos fenômenos da natureza que ocorrem nas proximidades da ponte. Um outro exemplo disso é quando você tem um grupo de pessoas marchando, de soldados, quando eles vão passar numa ponte, eles passam simplesmente andando. Por quê? Porque aquele movimento de bater o pé no chão, se eles forem sincronizados, né, todos os soldados batendo o pé na mesma hora, e essa frequência de bater coincidir com a frequência de oscilação do material, então isso vai gerar uma ressonância e a ponte pode cair, entendeu? Então você pode amplificar a energia de oscilação quando você traz o sistema, a frequência da força aplicada para que depende de ômega D, você traz próximo da frequência do seu sistema natural, né? Porque todo sistema, né, como é composto de átomos, a gente viu que eles podem se comportar como sendo
massas mola, eles têm uma frequência natural. E essa frequência ela pode ser atingida por um agente externo e se isso ocorrer, a frequência for próxima da frequência, a frequência que você aplica for próxima da frequência natural, o sistema pode atingir a ressonância e amplitude diverge para o infinito e a coisa se espedaça. Um experimento interessante de você ver frequência do natural de um material é você pegar aqueles giz, né, aqueles antigos giz, que eram aqueles bastãozinhos brancos, e você soltar esse giz no chão de alturas diferentes. Então, dependendo da altura que você tiver, ele vai estimular, quando bater no chão, uma onda no giz. E essa onda, dependendo da altura, vai quebrar o giz, ou em 2 pedaços, ou 3 pedaços, ou mais pedaços, dependendo da altura que você solta. Ou seja, qual é a frequência que você vai estimular na hora do impacto. Isso depende da energia, da queda e do próprio material. Tá certo? Então eu vou encerrar por aqui com essa imagem aqui dessa ponte do fenômeno de ressonância. E aí eu encerro esse capítulo de movimento periódico, né, que é um capítulo bastante simples, né, do ponto de vista matemático, mas extremamente útil e amplo do ponto de vista físico, né? É um sistema que tem imensa aplicabilidade na descrição de várias propriedades físicas dos materiais, né? Como vocês verão nos cursos de termodinâmica ou no curso de física 3, vocês vão ver que o modelo de oscilação harmônica, o modelo básico que a gente estudou aqui, ele serve para uma infinidade de coisas. Quando vocês forem estudar os instrumentos musicais, vai aparecer uma equação de oscilação de uma onda, você vai ver a propagação dessa onda. Então, todas essas ondas que vocês vão estudar, elas têm como base, como princípio base, o oscilador harmônico, que é descrito por esta equação, que foi a que a gente primeiro mostrou aqui no nosso curso, né? Então, qual é o resumo? Qualquer equação que tenha uma derivada segunda de uma coordenada ou linear ou angular no tempo, né? Derivada segunda mais um ômega 2 vezes a coordenada igual a zero, trata-se de um movimento, equação do movimento harmônico simples, cuja solução, o x de t, é dado por a cosseno de ômega t, tá certo? Onde ômega é a raiz de k sobre m, a frequência natural, e a solução é desse tipo aqui, né? Aí depende se como é que é o a, como é que é o k, como é que é o m, né? Você tem a sua solução. O v de t é dado por isso, o a de t é dado por isso, né? Menos a ômega 2, e no caso, quando você tem um amortecimento, a sua solução segue a mesma cara, só com uma pequena modificação. A amplitude é modulada por um comportamento exponencial, que varia no tempo, né? Está aqui ela aqui, ó, uma exponencial do tempo. E a frequência de oscilação ômega linha, ela é menor do que a frequência natural. É claro que ela tinha que ser menor, né? Porque você está introduzindo um amortecimento, então o sistema sofre a interferência externa de uma força de atrito, que consome a energia do sistema. Tá certo? Então eu fico por aqui e até uma próxima aula.